Olá, turma, tudo bem? Vamos à nossa aula da semana. E esta semana nós encerraremos o conteúdo, né, do terceiro bimestre. A gente sabe que houve um atraso por conta da quantidade de feriados que houve na segunda-feira e também pela redução, né, da carga horária, né, da disciplina. Então, são muitos conteúdos e acabou que a gente se atrasou um pouco. Mas nós vamos encerrar com o capítulo 8. Acompanhe, por favor, através de um módulo do terceiro bimestre, capítulo 8, Hidrosfera e Ambiente, a partir da página 38 do seu módulo, tá? Olha só, quando a gente fala de hidrosfera, a gente está falando de recursos hídricos, estamos falando da água, tá? Inicialmente, a gente precisa entender a origem e a distribuição da hidrosfera, né? Olha só, a superfície da Terra, ela está em constante transformação, e a presença de água é um fator muito importante nesse processo de transformação da nossa superfície, né? Da superfície terrestre. A água, gente, ela é um solvente natural que atua no sentido de desagregar, né, e transformar as rochas que compõem a nossa crosta terrestre, né, a nossa superfície terrestre, tá? Olha só, inicialmente, vocês já estudaram, com certeza, como foi o processo de formação do nosso planeta. E a gente sabe que isso demorou bilhões de anos para acontecer. E dentro desse processo, houve a transformação a ponto de poder existir água, né? Da água surgir nesse processo de criação do nosso planeta, de transformação. Houve a liberação, né, da água durante o resfriamento da Terra, isso há bilhões de anos. Desde então, a água ela circula em nosso planeta em 3 estados físicos, que vocês conhecem muito bem: líquido, sólido e gasoso, tá? Isso proporciona, né, um dinamismo dos materiais e da energia, né, que compõem a superfície terrestre. Então, é importante, sim, que a água esteja nesses 3 estados específicos, tá? Mas a distribuição de água, ela é desigual. Por quê? Nem todos os locais do mundo contam com importantes fontes de recursos hídricos. Além disso, a gente pode dizer que a presença de água doce é em menor, bem menor quantidade do que a água salgada, tá, gente? Olha só, olhem aí nesse gráfico que eu coloquei no slide. Nós temos em azul escuro e azul claro a água doce e a água salgada presente no planeta. Olha só, em azul escuro, 97,5% é a quantidade de água salgada que existe no planeta. Então, de 100% de água que existe no nosso planeta, 97,5% é água salgada. E só 2,5% é água doce. Só que desses 2,5%, se a gente for considerar os 100% de água doce que nós temos no planeta hoje, a maior parte dele está nas calotas polares, ou seja, é água congelada, tá? Então, a água subterrânea conta com 29% e a água dos rios e lagos são apenas 0,3%, que é o mais acessível, né? São os rios e os lagos que a gente mais utiliza para o consumo humano. Então, essa distribuição se dá de maneira bastante desigual, tá? Ciclo hidrológico ou ciclo da água. Olha só, o ciclo hidrológico ou ciclo da água é um movimento, deixa eu só modificar a presença da câmera aqui para vocês verem. É o movimento contínuo da água que é presente nos oceanos, né, nos continentes, na superfície, né, solo e rocha, e na atmosfera. Esse movimento ele é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que provoca a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes, tá? Então, eu coloquei essa imagenzinha aqui só para ilustrar, para vocês entenderem como é que funciona. No número 1, a gente tem as águas dos oceanos, lagos e rios, né? Um comparativo. Nós temos inicialmente o processo de evaporação, né? Depois nós temos o processo... Não, primeiro, existem 3 elementos principais. O 1 é a água, né? O 2, lençóis de água, né? Que são as águas subterrâneas. O 3, neve, gelo. E o 4, as nuvens. São os elementos primordiais aí no ciclo hidrológico, tá? Mas a gente tem o processo de evaporação. Depois que essa água evapora, ela é condensada, né? Ela também evapora através da questão vegetal, né, das árvores, também é esse processo da fotossíntese, né, essa transpiração
que as árvores proporcionam, e aí a gente nas nuvens, depois a água se transforma novamente e a gente tem um processo de precipitação. Então, o ciclo hidrológico é um mecanismo natural que é muito importante para as demais esferas, né, ligadas à água, a atmosfera, né, a biologia, os seres humanos, e fornece umidade para o ar, que possibilita a precipitação. Na litosfera, ela é responsável, nesse ciclo, ela é responsável por fluxos de água que atuam como um agente que vai modelar o relevo. Então, de maneira geral, o ciclo da água, o ciclo hidrológico, ele interfere na formação das rochas, na formação dos lagos, dos rios, na questão da fauna, né, e da flora. Então, é uma coisa conjunta, não é separado das outras esferas da vida, tá, gente? Bom, águas superficiais, bacias hidrográficas e rios e lagos, tá? Olha só, inicialmente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Inicialmente, né? Tô falando muito isso, eu acho. Inicialmente, nesse tópico do conteúdo. As águas superficiais são aquelas que se encontram na superfície da Terra, do nosso planeta, de forma muito variada. Algumas vezes em corpos de água, como oceanos, mares e lagos, e outras em cursos de água, como os rios. Então, as águas superficiais nada mais são do que as águas que são encontradas na superfície do nosso planeta, de maneira variada, né, inclusive. O que são rios, né? Os rios podem ser definidos como fluxos de água que percorrem um trajeto específico. Esse trajeto, ele vai partir de um vale, né? A partir de pontos específicos do relevo. Mas a gente também tem um outro conceito importante, que são as bacias hidrográficas. Quando a água é drenada de um rio, né, e seus afluentes se encontram, é chamado de bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica é esse encontro, né, da água drenada dos rios, de um rio principal e dos seus afluentes. A maioria das bacias hidrográficas, elas apresentam, né, um rio principal que recebe a água dos seus afluentes e forma o que a gente chama de rede de drenagem. Mas, além disso, a gente tem a questão dos lagos, tá? Os lagos, gente, eles podem ser lagos naturais, que são chamados lagos naturais de depressão, que são lagos que se situam em áreas de depressão, né, um tipo de relevo específico que vocês já estudaram, e é preenchido por água tanto da chuva quanto dos lençóis freáticos. E os lagos, eles também são importantes para o abastecimento da população, e, além disso, eles também são pontos turísticos em alguns locais, então, às vezes, ainda tem esse potencial turístico. Uma outra classificação para os lagos é que eles podem ser de água doce e salgada, tá? A água salgada dos lagos, elas podem ser encontradas em lagos mais antigos, quando a evaporação já é muito grande e aumenta a quantidade de sódio. Já os lagos, ou melhor, os lagos doces, tá? Já os lagos salgados diferem dos mares, que são chamados de mares fechados, porque eles têm uma dimensão menor, tá? Bom, oceanos e mares, já está aí na página 42. Olha só, os oceanos, né, a maior parte da superfície da Terra, ela é coberta por extensões de água salgada, que são delimitadas pelos continentes, mas são conectadas por eles, que são chamados de oceanos, tá? A maior parte da superfície do planeta, 70%, é coberta pelos oceanos. Então, no nosso planeta, 70% do que existe no nosso planeta são oceanos, tá? E vocês têm aí uma tabela na página 43 dos tipos de os oceanos que a gente tem, as áreas que eles banham e as características. É uma tabela bem interessante. Eu queria chamar a atenção só para o Oceano Atlântico, né, que é um oceano que banha, né, o nosso país, a nossa costa brasileira. Toda a costa oriental da América, costa ocidental da África e Europa são banhadas pelo Oceano Atlântico. Mas, além disso, a gente tem os mares, tá? Os mares, eles se diferenciam dos oceanos porque eles são muito menores e, muitas vezes, eles são apenas parte, né, dos oceanos ou parte dos continentes, e são chamados de mares abertos nesse sentido. Os mares fechados são aqueles que estão no interior dos continentes e não apresentam nenhum tipo de ligação com o oceano. Águas subterrâneas, página 44.
crosta, né, terrestre, ela apresenta diversas camadas, né, diferentes camadas de rochas e com níveis, né, distintos de porosidade. A água, ela tende a penetrar nessas rochas, né, e há um acúmulo de água nessas rochas, principalmente através da chuva. Então, as águas subterrâneas, elas existem porque a água se infiltra na rocha, presente na crosta terrestre, tá? E esse reservatório, ele é abastecido constantemente através das chuvas. Além disso, um outro destaque com relação às águas subterrâneas é o lençol freático. Um lençol freático, ele é responsável pelo abastecimento de água dos rios por meio do contato do rio com o leito, que a gente chama de leito do rio, tá? Existem os lençóis artesianos, que ficam localizados em zonas muito mais profundas que os lençóis freáticos, e eles estão localizados em fraturas que existem na rocha, que é chamada de rocha matriz, que é a rocha principal, tá? Hidrosfera e sociedade, o último tópico desse capítulo, página 48, a partir da página 48. Olha só, a água, ela é extremamente importante para o ser humano. Sem ela, a gente não conseguiria sobreviver, vocês sabem disso, eu tenho certeza. De acordo com a Agência Nacional das Águas, a ANA, mais de metade dos municípios brasileiros sofre com algum tipo de problema relacionado à água, tá? Relacionado ao abastecimento da água. Esse problema não ocorre no Brasil tanto quanto ocorre em outros países, tá? Então, o Brasil ainda é um país com muitos recursos hídricos, então a gente não pode dizer que a gente tem grandes problemas de falta de água. A gente tem falta de distribuição da água, né? Não é um problema de falta de água, é de como ela é distribuída para a população, tá? No Brasil, o consumo médio de água por habitante está bastante além do que é recomendado pela ONU. 150 mil litros, ou 150 litros de água por habitante, no caso do Brasil, não é recomendado pela ONU, ou seja, a gente gasta muita água aqui no Brasil. Mas em que é que a gente gasta tanta água, né? Existem alguns pontos específicos que a gente precisa considerar. Água para a agricultura é o primeiro deles, tá? A produção agrícola é a atividade humana que mais utiliza água doce, tá, gente? 70% do total de água que é consumido vai para a agricultura. E um dos problemas é o uso inadequado da água, tá? A salinização dos solos, que prejudica, né, com a concentração de sais no solo, e a irrigação de forma descontrolada, né, sem ter aquele ajuste, né, sem ter um uso correto e um manuseio correto dos equipamentos que são utilizados para irrigação. Quando a água ela é originária da chuva, ela não apresenta sódio, tá? Uma vez que ela passou por um processo que é chamado de destilação durante o ciclo hidrológico, tá? Mas a água que vem de um sistema de irrigação mal planejado pode concentrar o sódio, tá? Água nos grandes centros urbanos, tá? A gente não é um grande centro urbano, né, aqui em União dos Palmares, mas Maceió, né, as grandes capitais são grandes centros urbanos. E os centros urbanos apresentam problemas também relacionados à água. Houve períodos aí que em São Paulo, por exemplo, passou-se muita dificuldade com relação ao abastecimento de água, por conta de um elevado número de habitantes que existem, né, a presença das indústrias que também gastam muita água, muitas das vezes os rios que se encontram nesses grandes centros urbanos são usados como esgoto para esgoto, né? Jogar o esgoto dentro do rio. Então, isso é um problema, porque vai dificultando ali o abastecimento e prejudicando os rios daqueles locais. Água para gerar energia. Talvez você já tenha ouvido falar, né, que a água também é um potencial hidrelétrico, ou seja, a produção de energia hidrelétrica, energia através da força da água, tá? Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, 65% da energia que é produzida no Brasil vem da água. Então, a água também é um importante recurso para a produção de energia hidrelétrica, tá? E a água como via de transporte. Desde os tempos mais antigos, a gente utiliza os barcos, né, os navios, para se transportar. Obviamente, o Brasil ele tem mais rodovias do que hidrovias, mas a região norte, por exemplo, do Brasil, é a região que mais utiliza hidrovias. Por quê? A presença do rio Amazonas
vai ali facilitar esse processo, e então, às vezes, a mata muito fechada dificulta, né, a criação dessas rodovias, então as pessoas se deslocam muito na região norte, de um local para o outro, através dos barcos, né? Esse tipo de transporte ele é mais barato, tá? Pela capacidade que ele tem de carregar grandes cargas, tá? E não usa tanto combustível, então é um transporte muito bom, muito eficaz em termos econômicos, tá, gente? A atividade que vocês terão que fazer essa semana é a atividade da página 52. Página 52 do seu módulo, só que nós vamos mudar o envio. Vocês vão enviar através do Google Sala de Aula ou Google Classroom. Eu sei que vocês já utilizam, então a gente já, quando vocês assistirem essa aula, eu já vou ter criado uma sala para vocês e já vou ter enviado o código. Então vocês vão enviar por lá, eu vou colocar atividade toda semana, abrir uma atividade com a datazinha direitinho, vocês só vão anexar a foto da sua atividade, tá, gente? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um abraço a todos, até a próxima aula e tchau, tchau.